Bom dia, meus amados. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos encurvar nossas cabeças e vamos agradecer ao nosso Deus. Oremos. Amado Deus, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia, por mais uma manhã que nós temos o privilégio de entrar na tua presença com um culto de adoração ao Senhor, onde só a ti que é digno de toda a honra e glória. Suplicamos, Pai, por tudo que o Senhor tem, suplicamos pela nossa saúde, suplicamos pela sua graça e somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Não temos palavras para colocar tudo aquilo, porque como o próprio hino do cantor cristão nos diz, quantas bênçãos, quantas são, né? Que quando a gente começa a olhar, realmente nós estaremos surpresos. Mas somos gratos por cada uma delas e te pedimos que mesmo, né, nesse sistema online, né, possamos estar atentos, que possamos estar prestando atenção, que não possamos, Senhor, estar aí nos desanimando, mas pelo contrário, que isso possa fazer com que nós voltemos com mais fervor, né, quando tudo isso passar, e que possamos trabalhar ainda mais para que seu nome seja glorificado e propagado, para que outras pessoas possam também, junto conosco, glorificar ao Senhor. Em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Bom, vamos cantar o hino Rei dos Céus, que é do nosso cantor cristão 66, né, o 66, e logo em seguida Calvário 87, né? Então o 66 e logo em seguida o 87 do nosso cantor cristão. Cantemos todos juntos. Eis que chefe tão glorioso é Jesus o bom Senhor, que lutou muito vitorioso para ser o Salvador. Coroai-o, ó remidos, coroai
reis. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos reis. Vinde todos coroá-lo, que troféus bons ele traz. No poder entronizá-lo, príncipe da nossa paz. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos reis. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos reis. Os judeus o rejeitaram, escolhendo um outro rei. Anjos santos, potestades, obedecem sua lei. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos reis. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos reis. Escutai o grande aplauso, triunfou o bom Jesus. Ele toma, pois, seu reino, coroado Rei dos céus. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos reis. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos reis. Oh, como foi que meu Jesus assim sofreu na triste cruz, não só na cruz, mas no jardim agonizou e foi por mim. Ali na cruz, ali na cruz, oh sim, Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, ali na cruz, oh sim, Jesus por mim morreu. O grande horror da escuridão apavorou a multidão. Rasgado o véu me fez saber que terminou o seu sofrer. Ali na cruz, ali na cruz, oh sim, Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, ali na cruz, oh sim, Jesus por mim morreu. Que dor cruel na cruz sofreu, seu sangue ali Jesus verteu. Sim, foi por mim, pra me salvar, pra eu enfim no céu morar. Ali na cruz, ali na cruz, oh sim, Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, ali na cruz, oh sim, Jesus por mim morreu. Como o hino 66 nos diz, que possamos realmente estar coroando o nosso Senhor Jesus Cristo como sendo o nosso Rei, o Rei dos Reis.
Não apenas por palavras, porque muitas pessoas já falam, Ele é o meu Senhor, Ele é tudo na minha vida. Mas será que realmente Ele é o Senhor da sua vida? Será que realmente Ele governa a sua vida? Porque quando nós estamos dizendo coroar a Cristo, estamos dizendo que Ele é meu Senhor, o meu governador, que eu faço aquilo que Ele manda. Pense nisso. Vamos agora, amados, abrir nossas Bíblias e vamos ler Salmo 24. Salmo 24. Assim diz a palavra do Senhor. Salmos, capítulo 24. Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Selá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Selá. Oremos. Amado Deus, mais uma vez aqui estamos a agradecer-te pelas suas misericórdias em nossas vidas, agradecer-te pela tua palavra, agradecer-te principalmente pela salvação em Cristo Jesus, a qual nós temos essa liberdade de chegar até a ti, Senhor. Te pedimos que possamos continuar nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor, que possamos melhorar ainda mais a nossa maneira de te adorar e que cada dia de nossas vidas possamos estar aí buscando fazer o melhor para ti. Te pedimos graças em nome de Cristo. Amém. Então vamos cantar agora o hino 510, Fonte de Amor, e o 312. Na realidade vamos cantar o 312 primeiro e logo em seguida vamos cantar o 510, Fonte de Amor. 312 é Amparo e o 510, Fonte de Amor. Cantemos todos juntos. Nas agruras desta vida, no descanso e no labor, dar-me forças na fadiga e protege-me, Senhor. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, ser tu minha salvação. Os malvados me detestam e me querem destruir, mas os anjos me rodeiam, não me deixam sucumbir. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, ser tu minha salvação. Ainda que Satã me
Jesus, eu vencerei. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, se tu minha salvação. Quando o mal vier na vida, forte rijo me assaltar, meu Jesus, na minha lida, certo me há de sustentar. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, se tu minha salvação. Fonte de amor perene, é manancial de luz, água da vida corre do trono de Jesus. Calmo rio, belo rio, quero estar também, onde as águas sempre correm deste rio além. Muitos cantar já foram celestes melodias, ao som de santas harpas, em lindas harmonias. Santo rio, junto ao rio, vou cantar também, onde as vozes nunca cessam na Jerusalém. Límpida fonte jorra, brilhante como a luz, água que desce sedenta, quem crer em meu Jesus. Corre rio, calmo corre, corra assim a paz, em minha alma para sempre, corra mais e mais. Muito bem, meus amados, nunca esqueçam que o nosso Senhor é a fonte de amor, né? Aquela fonte perene que nunca se acaba. O amor de Deus para conosco, além de ser um amor incondicional, é um amor infinito, que nunca se acaba. E Ele sempre vai estar ao nosso lado, aonde Ele nunca vai estar nos desamparando. Nunca esqueça disso. Tanto é que a palavra dele fala que o seu anjo está ao nosso derredor, e nos livrando, principalmente quando a gente vê ali, ele diz, ó, o anjo do Senhor acampa ao derredor daqueles que o temem e o livram, né? Então o Senhor sempre está nos protegendo. Então vamos orar mais uma vez, vamos agradecer a Deus por tudo que já foi realizado e vamos pedir pela nossa meditação da Escola Bíblica Dominical. Oremos. Amado Deus, mais uma vez, entramos na Tua presença, Senhor, com humildade, com sinceridade em nossos corações. Te pedimos, Senhor, sabedoria, para que possamos expor aquilo que a Tua palavra nos diz. Que eu venha falar não seja palavras humanas, mas seja palavras guiadas pelo Teu Santo Espírito. Abençoa no dia de hoje, Senhor, em nome de Cristo. Amém.
Muito bem, meus amados, vamos estar aí retornando ao estudo que nós iniciamos domingo passado, aonde estamos falando aí sobre o coração do homem. Só relembrando um pouquinho do que nós vimos no domingo passado, nós falamos que esse estudo é baseado nesse livro que está aqui em cima, é o Coração do Homem, onde esse estudo tem a finalidade de mostrar o coração, mostrar ao homem como Deus vê o seu coração. Pois nós sabemos que o nosso coração é um espelho espiritual mostrando como estamos nos relacionando com Deus. Qual é a nossa condição perante Deus? Tanto é por várias vezes nós já falamos que Jeremias diz que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração é corrupto. Também fala que a gente vê o Senhor dizendo que a boca fala que o coração está cheio, se o nosso coração for bom, então nosso corpo também, ou nossa boca irá transmitir palavras que edificam. Tanto é que também o Senhor disse que nós devemos só falar palavras que edifiquem, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, o que sai da nossa boca é o que está em nossos corações. Então, falamos também aí que esse livro, na realidade é um livreto, é um livro bem pequenininho, eu nem comentei. Ele é ao todo 48 páginas, ele é pequenininho, ele não dá um palmo de espessura, bem pequenininho mesmo. Isso aqui, uma sentada, a gente consegue ler, reler e ler de novo. Então ele mostra aqui uns quadros, umas figuras, e dentro dessas figuras ele começa a mostrar algumas imagens de o que tem em nosso coração. E relembrando aí só que são apenas figuras, é só uma ilustração para que possamos compreender um pouco mais sobre o nosso coração. Então começamos a falar, em primeiro lugar, que o coração do homem é um coração pecador, onde nessa imagem, nessa foto aí, mostra um homem totalmente distante de Deus, e por debaixo da sua cabeça vê-se o seu coração, aonde no seu coração mora nele diversos animais, e que cada um deles nós iniciamos falando aí que representa um tipo de pecado, ou seja, cada pecado que mora dentro de nossos corações. Falamos aí de alguns, não conseguimos terminar. Nós falamos aí primeiro do pavão, nós não vamos entrar em detalhes para a gente ganhar tempo. Falamos aí do pavão, que se representa aí o orgulho. Falamos também sobre o bode, que vem falando sobre imoralidades, principalmente aí falando sobre fornicação, sobre adultério e da imoralidade humana. Falamos também sobre o porco, onde falamos um pouco sobre glutonaria e bebedice, bebedeira. E falamos aí sobre a tartaruga, que é a questão da preguiça, e também um pouco aí falando sobre a feitiçaria. E por fim, nós falamos aí sobre a onça, onde a onça representa o ódio, o rancor, a ira, onde nós não podemos deixar o ódio, a ira, principalmente o ódio, que a ira, a Bíblia diz que nós podemos nos irar, mas não podemos agir sobre a ira. Então tem muitas pessoas que nós chamamos de são pessoas iracundas, porque ela permite a ira influenciar a sua vida. E dessa ira, muitas vezes acontece vir o ódio, a amargura, enfim, todos os pecados que nós conhecemos sobre isso. Então, continuando aqui a lista desse coração,
nós vemos aí a serpente, né? A serpente fala sobre a inveja, fala sobre o ciúme, né? E a Bíblia diz que nós não podemos ter ciúme. Mas alguém pode chegar e falar, mas pastor, a Bíblia não diz que o Senhor tem ciúme de nós, que o Espírito Santo tem ciúme de nós? Sim, mas esse não é esse ciúme que nós conhecemos, ou esse ciúme que aqui está falando. O ciúme que a Bíblia relata sobre o Senhor é zelo, né? É zelo por nós, né? É preocupação, é cuidado. Diferente muitas vezes do que nós vemos de pessoas, né? Porque o coração do homem, como a gente sabe, é enganoso, né? Ele é corrupto. A mentalidade do homem, ela é distorcida. Então, muitas vezes, o ciúme da pessoa não é um ciúme de zelo, né? Não é um ciúme que a gente fala que é de cuidado, mas sim é um ciúme que é doentio, que a gente fala. É um ciúme que traz aí, como eu posso usar a palavra? Vamos dizer assim, é aquele ciúme que uma pessoa não pode conversar com outra, que você já começa a imaginar coisas. Você começa a ver coisas que não existem, né? Como um conhecido falou certa vez, você começa a ver piolho na cabeça de um careca, né? Então você começa a ver coisas que não existem. Então veja que o ciúme, a inveja pode provocar muitas coisas, né? A palavra de Deus fala que nós devemos nos dar, como posso dizer, não ter esse tipo de atitude, porque esse ciúme muitas vezes é o próprio Satanás provocando. E do ciúme pode gerar vários outros pecados, ou gerar algumas atitudes que são atitudes que podemos dizer que são atitudes irracionais, né? Muitas vezes a gente vê que uma pessoa faz algo, né? Isso também acontece muitas vezes com ira, né? Que diz que a pessoa estava cega por causa da ira. Da mesma forma, as pessoas ficam cegas por causa do ciúme. Ele não quer saber mais de nada, ele vê só aquilo. E dependendo da pessoa, e principalmente isso acontece geralmente, não é porque não acontece com a outra, mas geralmente isso acontece com os homens, mas também acontece com mulher, mas é mais frequente a gente ver isso com o homem. O homem, por ciúme, ele acaba matando a mulher. Pessoas por ciúme ou por inveja, porque não pode ter o que a outra tem, então ele mata a pessoa. Então veja que o ciúme pode levar, fazer com que você cometa o assassinato. O ciúme, ele provoca muitas vezes também a infelicidade, né? Por quê? Eu estou dizendo isso porque você vê, tá lá o casal. Se você tem ciúme da pessoa, do seu cônjuge, que seu cônjuge não pode nem conversar com uma outra pessoa do outro sexo, que você começa a colocar coisa na cabeça, então quando chega, você vê, já começa a discutir. O que é que você estava conversando com ele? Ou o que você estava conversando com ela? Que cabimento é esse? Nunca vi uma pessoa dar tanto cabimento assim para outra. Então começa a gerar intrigas. E lembre-se que o casamento, a gente está falando aqui em relação ao casamento, mas muitas vezes o ciúme, às vezes acontece o ciúme de amizade, né? E a gente vou falar um pouquinho só mais na frente, mas eu quero me deter um pouco mais aqui.
Então veja que no casamento, ele é construído de confiança, né? Ele tem que ser um casamento maduro, porque vai prestar conta com Deus, né? Aqui a gente sabe que é um coração pecador, um coração que não tem ainda Deus no seu coração, mas para nós que somos cristãos, né, para aquele que se diz uma pessoa que foi salva por Jesus Cristo, que foi lavada, redimida pelo sangue dele, não pode haver ciúmes no casamento. Pode ter zelo. E cuidado para você não querer trocar as bolas. Dizer que o que você está fazendo ou dizendo ali é por ciúme, por zelo. Zelo cuida, ciúme destrói. Ciúme ele vai destruir o relacionamento. Zelo aconselha. Ciúme discute. Zelo alerta. Ciúme ele vai fazer com que você pense que já tem alguma coisa. Então, zelo, ele vai orientar. Ciúme vai destruir. Então, como eu falei, isso é no relacionamento conjugal, mas tem muitos casos que a gente vê, caso de uma amizade, né? Você tem uma amizade com uma pessoa, aquela pessoa ela não pode ter outro relacionamento, outra amizade a não ser a sua. Então começa a haver intrigas ali. Às vezes não é pessoa. Às vezes você tem ciúme de coisas, né? Você tem ciúme de vamos brincar, de um lápis, de uma caneta, né? De uma bicicleta, né? De um chinelo, né? Então tem ciúmes de coisas que ninguém pode mexer. Não. A gente tem que ter zelo, tem que ter cuidado. Você tem ali o seu objeto que você gosta. Você tem aquele objeto ali que é algo que você tem preferência, não é? Que tem muitas coisas que nós gostamos, né? Você vai dormir, você tem aquela coxazinha velha, rasgada, que você enrola ali, bota na cabeça e só dorme se for com ela. Então tem que ter o maior cuidado, porque como é tão velhinha, qualquer coisinha rasga. Então você tem cuidado, né? Mas se rasgar aí, acabou, o que faz? Nada. Bota com um pano, vira um pano de chão, né? Um pano para cachorro dormir. Enfim, é objeto, né? Você não tem apego material. Você gosta de dormir, mas se foi, então não vai morrer. Temos que ter cuidado que Satanás ele gosta de influenciar muito nessa área, principalmente na área conjugal, levantando contendas para que as pessoas possam estar aí intrigadas umas com as outras. Então, o próximo figura aqui é a rã, ou sapo, né, como vocês acharem melhor, né? Então, é a rã. Aonde a rã aqui, ela vai estar representando a avareza e vai estar representando o amor ao dinheiro. Que um é praticamente o sinônimo do outro, praticamente aí. Aonde a avareza é aquele que gosta de segurar, né? Como alguns falam, mão amarrada, muquina, né? Mão de vaca, enfim, outros termos que tem aí, pessoa que é survina, enfim. Então são pessoas que são apegadas ao dinheiro. Então são pessoas que fazem de tudo para ter dinheiro. Não estou dizendo que você ter dinheiro é errado, não estou dizendo que você poupar é errado, mas tudo vai depender do sentimento que você tem por ele. Veja que tanto é que Paulo fala que é o amor ao dinheiro, né? Ali em Timóteo, dizendo que é o amor ao dinheiro que
traz, né, que é pecado, né? É a raiz de todos os males. Paulo não está dizendo que é o dinheiro, mas sim aquele que ama o dinheiro. E aquele que é uma pessoa avarenta, ela só vai trazer destruição e ruína, tanto para si, como também para a sua família. Veja que a ganância que a gente vê, melhor dizendo, ali em Acã, né? Quando Acã, ele, pela ganância que ele teve de pegar tanto a capa babilônica como alguns outros objetos ali, né? Veja que isso não trouxe consequência apenas para ele, mas foi também para a sua família. Então a gente conhece a história, né, que Deus chegou, mandou ao povo de Israel conquistar Jerusalém, ou Jericó, desculpa, né, e chegou lá, destruiu, disse, ó, não peguem nada, né, não levem nada. Então veja que ali ele viu uma capa babilônica, né, pegou aquela capa que valia muito dinheiro, né, e botou debaixo da sua tenda, né, escondeu debaixo ali para que ninguém soubesse. Na mente dele ele disse, olha, eu vou ganhar um dinheiro fácil, vou ter dinheiro, ó. Valia muito, né, e entre outros objetos. E ali o que foi? No pensamento dele, vou guardar, vou esconder, e depois ninguém vai saber de onde foi. A gente já lutou tanto depois, conquistou tanta coisa, e qualquer coisa eu digo que foi no meio dos despojos que a gente conseguiu por aí. Mas, e é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais à frente, pode se esconder das pessoas, mas de Deus não esconde. Então, quando foi na próxima cidade para ser conquistado, uma cidade menor, foram menos pessoas, mas com poder maior do que a cidade, e o povo botou o povo de Israel para correr. E quando chegou lá e foram perguntar ao Senhor, Senhor, por que isso aconteceu? Eles tinham pecado no arraial. Então, levantaram ali, fizeram a sorte, caiu na casa de Acã. Então, ele e sua família sofreram as consequências. Veja que a gente vê também fugiu. Judas, quase que não saía. Veja que Judas também traiu o Senhor por causa do dinheiro. Como a gente diz, ele vendeu por 30 moedas de prata. Então veja que o dinheiro pode fazer com que nós nos separamos de Deus. Né? O amor ao dinheiro. Né? Tanto é que a Bíblia diz que se você for fiel no pouco, também será no muito. Porque é mais fácil você poder, vamos dizer assim, ser fiel ao Senhor quando está tudo bem, do que quando você está por algumas situações difíceis. Né? Mas quando nós somos fiéis, e nunca esqueça disso, que quando nós somos fiéis, Deus nos agracia tanto, somos tão agraciados, que nós não temos palavras de colocar, de mensurar tudo aquilo que Deus faz por nós. E só podemos contemplar a graça de Deus em nossas vidas quando realmente estamos em plena comunhão com Ele, quando nós estamos sendo fiéis para com Ele. Mas temos que ter cuidado para que os nossos corações não dê brecha para que o pecado entre, que não dê brecha para que Satanás influencie nossas vidas. Tanto é que aqui nós vemos justamente o exemplo de Satanás em nossos corações.
E aqui Satanás representa a mentira, porque ele é o pai da mentira. Agora, o grande problema que nós passamos, né, ou podemos dizer assim, que acontece conosco, é que muitas vezes Satanás está assim, ó. E não é para incrédulo não, porque aqui esse coração é um coração que está contaminado pelo pecado. É um coração pecador. Mas muitos cristãos, como eu falei, que dizem que são salvos, que dizem que tem Cristo como Salvador, que dizem que já foram lavados, redimidos pelo seu sangue. Satanás está assim para ele, ó. Muito bem, continue assim. É assim que eu gosto de ver. Porque permite o pecado em seus corações. E um dos pecados que é mais fácil de entrar é o pecado da mentira. Muitas pessoas acham que isso é banal, que não faz diferença, né? Muitas vezes a gente diz, pastor, quem é que não mente? Irmão, tenha cuidado com esse pensamento. Tenha cuidado com isso. Porque a Bíblia fala quem é o pai da mentira. E lá em João, capítulo 8, o verso 44, que é esse que está aí, né? Ele vai dizer o seguinte, né, que está aqui em cima. Ele vai dizer que, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí a pergunta que eu deixo aqui: ele continua sendo seu pai? Se ele for seu pai, reveja o seu relacionamento com Deus. Se você satisfaz o desejo de Satanás, reveja. Pastor, mas aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Sim, tudo bem, todos nós somos pecadores. Mas, como Paulo fala, não é porque Deus nos salvou, não é porque que a graça de Deus abundou em nossas vidas, não é porque aonde abundou o pecado superabundou a graça, que eu vou cometer o pecado. Continuar pecando do mesmo jeito. Ele fala de modo nenhum. Por isso que nós falamos sobre o arrependimento. Arrependimento é a mudança de pensamento, aonde essa mudança de pensamento vai gerar mudança de atitude. E isso reflete em todo o seu ser. O modo que você anda, o modo que você fala, o modo que você veste, o modo do seu ser é transformado. E a Bíblia diz que nós somos nova criatura. Em Cristo somos nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Então, nossas atitudes ficaram para trás. Por isso que Paulo fala que nós devemos nos despir do velho homem. Aquela atitude que eu cometia no passado, eu tenho que me despir, eu tenho que jogar fora. E agora eu vou me revestir do novo, que se renova todo dia. É como nós falamos.
Hoje eu estou melhor do que ontem, porque os erros de ontem não cometo hoje. Mas hoje eu estou pior do que amanhã, porque os erros que eu cometi hoje eu não vou cometer amanhã. Então todo dia eu busco consertar os meus erros. E isso inclui a mentira. Ah, pastor, mas qual o mal que uma pequena mentira vai fazer? Sua comunhão com Deus. Não tem coisa mais importante depois da salvação, é a sua comunhão com Deus. A mentira, uma simples mentira, ela quebra. Porque Deus não vê tamanho de pecado. Não existe pecadinho, pecado, pecadão. Existe grau de consequências diferentes. Isso existe. Mas perante Deus, todos são pecados e separam dele. Por isso que Isaías fala que as nossas iniquidades ou os nossos pecados é que faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, o pecado, ele faz com que você se separe de Deus. O pecado, ele vai fazer com que você se distancie de Deus. Então, mentira. Ah, pastor, mas eu peço perdão a Deus, está resolvido. Mas será que o seu perdão que você vai pedir a Deus é um perdão verdadeiro? Porque quando a gente fala sobre pedir perdão a Deus, a gente fala sobre o arrependimento. E o arrependimento, a gente já falou, é mudança de atitude, ou seja, você deixa de fazer. Mas você pede perdão e depois comete de novo, será que isso é arrependimento? Temos que ter cuidado, porque o que acontece, e isso vai um pouco aqui mais à frente, onde a gente está vendo aqui essa estrela, onde simboliza a consciência humana, e devido ao pecado que nós temos, né, o coração ser um coração pecaminoso, a estrela aqui está negra, porque a consciência humana é uma consciência negra, é uma consciência que está cega. E veja que Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas. Só que para o cristão, isso já não deveria acontecer. Mas parece que a nossa consciência, a gente chega e parece que vai escurecendo um pouco. Vamos cauterizando. Então, mas para o mundo, a gente sabe, a gente conhece que a mentalidade humana é uma mentalidade endurecida, porque o pecado ele faz isso, né? O coração pecaminoso faz isso, e justamente Satanás ele coloca a sua influência no ser humano para que ele não reconheça a Cristo como único e suficiente Salvador. Por isso que muitas vezes, quando nós falamos do amor de Cristo, as pessoas se recusam em aceitar, porque tem a sua mente entenebrecida, sua mente está ali, como a gente fala, não sei se vocês conhecem, está um breu, está escuro, né? A consciência ali está realmente sem compreender a verdade. Então a gente tem que saber isso. Mas como eu disse, nós que somos cristãos, nós que temos a Cristo como o único e suficiente Salvador, nós não devemos esquecer que Ele, como a gente vê aqui, deixa eu só adiantar mais um pouco, vê todas as coisas. Deus conhece, Deus sabe, né? O olho aqui, ele representa justamente isso.
Então, por isso que eu falei, não adianta chegar e você dizer, vou pedir perdão a Deus e está resolvido. Mas será que o seu pedido de perdão é verdadeiro? Porque Deus sabe, Deus conhece, Deus sonda os corações. E como eu sempre falo, olha, não se preocupe em tentar esconder as coisas de mim, no caso do pastor, do seu pastor. Não adianta você tentar esconder as coisas dos irmãos da igreja. Não adianta você querer esconder daqueles entes que são próximos a você, porque eles não vão poder fazer nada quando chegar no céu. Porque não são eles que vão te julgar. Quem vai te julgar é o Senhor. É o Senhor que vai chegar lá e vai abrir o livro da vida e vai mostrar tudo o que você fez. Serão provadas as suas obras. O que adianta você querer, como eu sempre falo, na igreja aparecer ser espiritual, para os irmãos da igreja você ser uma bênção, mas por trás você está cheio de pecado. Eu conheço pessoas que a igreja o considerava como bênção, né? Estava ali trabalhando, estava servindo, suas palavras pareciam ser palavras espirituais, mas no fim deixou a igreja, abandonou a igreja. E quando a gente vai avaliar, ali é só uma maquiagem. Ali era como o Senhor chegava para os fariseus e disse, olha, vocês são um sepulcro caiado. Pode ser bonito por fora. Você pode ornamentar como for por fora. As pessoas podem achar lindo, maravilhoso por fora. Mas dentro só tem carne podre. Só tem carniça, podridão, pessoas mortas. Não tem nada de bom dentro. Por isso que também o Senhor chega para outros e diz, citando, né, até o Antigo Testamento, dizendo o seguinte, olha, esse povo me louvam com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor conhece o coração das pessoas. Não adianta querer fazer. Lembra de Davi quando foi ungido, né? Quando chegou Samuel, foi na casa de Jessé, passou um, passou outro, e o Senhor chegou para Samuel, porque Samuel chegava, olhava para aquele bonito e disse, é esse. Aí o Senhor chega para ele, Samuel, não, Samuel. Olha, os homens veem o exterior, mas eu vejo o interior. Eu que sondo, eu que vejo o pensamento de vossos corações. Então ele conhece. Não adianta querer enganar as pessoas, porque você vai prestar conta com Deus. E é Ele que vê. E isso reflete muito a cada um de nós. O que nós devemos fazer com sinceridade em nossos corações. E a gente vê que Deus se preocupa tanto conosco, que aqui em volta do coração, que ainda está por fora, há uma chama. É o amor de Deus querendo envolver
o coração do homem, querendo penetrar no coração do homem, para que o homem possa se arrepender de todos esses pecados. Tanto é que ele envia o anjo, aqui a gente tem a representação do anjo, ou seja, a mensagem, representando aqui a mensagem, o mensageiro, que é a palavra de Deus. Nós temos a palavra do Senhor, que pela palavra nós conhecemos a verdade. Pela palavra que nós sabemos o que Cristo fez por nós. Pela palavra nós somos lavados. Nós somos redimidos. E pegando aqui, o Senhor também envia aqui a pomba, simbolizando o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nesse quadro, a gente vê o coração do homem cheio de pecado. O coração do homem que está longe de Deus. E eu espero, meu amado irmão, que o seu coração não esteja assim. Porque se tiver, como eu disse, reveja a sua situação com Deus. Mas veja que nesse mesmo quadro, nós vemos o amor de Deus envolvendo esse coração, através do envio da sua palavra, pela qual o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Para que esse mesmo coração reconheça que ele é pecador, que reconheça que ele precisa de Deus, para que ele possa crer no Senhor Jesus Cristo, como a palavra de Deus mesmo fala, crê no Senhor e será salvo. E Deus quer que todos cheguem à salvação. Deus promete transformar os nossos corações. Tanto é que eu já falei, eis que tudo se fez novo. Então ele vai tirar esse coração pecador, esse coração duro, esse coração enegrecido por causa do pecado. E vai transformar esse coração, que nós vamos ver o início dessa transformação domingo que vem. Com a graça de Deus, se Deus permitir, domingo que vem nós damos continuidade. Mas eu quero deixar aqui para hoje, encerrando esse coração pecador, esse coração que está enegrecido por causa do pecado. O amor de Deus está presente também nele. Por isso que Cristo morreu. Por isso que Cristo veio ao mundo para morrer, para pagar o preço do pecado. Morrer em seu lugar. Onde ele cravou, ou foi cravado lá na cruz. Onde o seu sangue foi derramado. Por isso que o autor de Hebreus diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. E o mesmo autor de Hebreus fala que o Senhor Jesus, ele em tudo foi tentado, mas nada pecou. Ele é puro e a sua pureza faz com que nós meditemos e procuramos também a purificação de nossas vidas. Por isso que ele disse, sede santos, porque eu sou santo, separados, tirando todo o pecado de nossas vidas. Pense, medite. Vamos orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela sua graça, pela sua misericórdia. Obrigado, Pai, pela sua compaixão.
Abençoa, Senhor, que possamos tirar tudo isso de nossos corações, se porventura há algum desse pecado em nossas vidas. Que possamos ser sinceros, Senhor, e reconhecer essas falhas que porventura há em nós. Que possamos, Senhor, sempre buscar a estar te servindo e te honrando. Abençoa-nos nessa manhã e em nome de Cristo. Amém. Pois bem, meus amados, que possamos aí estar avaliando nossos corações. Como eu falei, esse coração é um coração pecador, um coração que não tem a Cristo como Salvador. E se você não tem o coração purificado, é simples, eu sempre falo aqui, gosto de dizer todo, sabe? É só aceitar Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor. Né? Entregue realmente, seja sincero, peça para Ele tirar isso de si. Meu amado irmão, as lutas são grandes. Não é porque nós temos a Cristo como Salvador que nós somos isentos de pecar. Nós cometemos pecados e não são poucos. E não é porque a carne briga constantemente com o espírito que ela deve vencer. A tentação, somos tentados todos os dias. Mas não tem isso de dizer que a tentação é mais forte que você não consegue suportar. Porque o Senhor mesmo disse que juntamente com a tentação, Ele fala que manda o escape. E Ele disse que não veio sobre vós tentação humana, né? Então quer dizer que a tentação que nós, sobre-humana, a tentação que nós temos é algo suportável. Mas mesmo assim, Deus é tão bom que Ele abre uma porta de saída para que a gente não peque contra Ele. Eu sei que tem muitas situações e não é justificativa e não podemos usar de forma alguma que nos leva a pecar. Eu creio que muitas vezes o nosso pecado é por dois motivos, que no fim acaba levando um é porque você nunca abandonou esse pecado. É um pecado que vem com você há tempo. E dois, é porque você está fraco espiritualmente. Ou seja, você há muito tempo nunca se fortaleceu no Senhor. Porque se você estiver fortalecido no Senhor, e veja que a Bíblia diz que nós devemos nos fortalecer na força de seu poder, não é em nós, porque nós não somos nada. Nós não temos condições de nada. Mas é Ele, como diz, né? É o nosso Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos dá força para enfrentar. E se você tem um pecado desse, seja sincero em seu coração. Dobre o seu joelho. E chegue para o Senhor. E como o meu pastor dizia, dê nome aos bois. Se você tem um pecado do orgulho, chega para o Senhor, Senhor, eu sou muito orgulhoso, Senhor. Tira isso da minha vida. Senhor, eu não quero ser orgulhoso. Se você for ciumento, Senhor, olha, tira esse ciúme. Se você for um iracundo, tira a ira do seu coração. Se você for imoral, Senhor, só tem um pecado de imoralidade. Eu cometo tal, eu sei que o Senhor sabe, mas eu quero botar para fora. Eu cometo isso, e comece a botar para fora. Bote o nome nos bois. E seja sincero em seu coração.
para abandonar aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. E oremos uns pelos outros. Nunca esqueça, irmãos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Oremos para que Deus possa estar nos protegendo. Oremos para que Deus possa estar nos curando. Os irmãos sabem que existem muitos de nós que estamos enfermos. Temos algumas dificuldades. Temos alguns parentes também que estão precisando de nossas orações. Orai uns pelos outros, para que Deus possa estar agindo a favor de nós. Lembre-se que ainda não recebi, pelo menos até o momento daqui da gravação, não saiu o edital, de como vai ser os cultos da semana que vem. Pelo menos eu sei que vai ser feriado, a semana inteira, mas o decreto ainda não saiu. Então, olha, qualquer coisa, irmãos, assim que eu souber, eu coloco no grupo se vamos ter ou não, com a graça de Deus, culto quarta-feira lá na igreja, ou se nós vamos continuar no sistema online. Mas, seja lá, seja aqui, que Deus abençoe a cada um de nós. Hoje à noite temos o culto ainda aqui no sistema online, às 7 horas, culto de adoração. Quarta-feira, seja lá, seja aqui, 7h30, em ponto, com o nosso culto de oração. E domingo que vem, ou sábado, nós não vamos saber, a gente ainda não sabe, mas vamos saber, com a graça de Deus, estaremos de volta. Então, Deus abençoe e até logo mais à noite.